sou Jaci Rocha Gonçalves, professor da Unisul Anima. Trabalho nas áreas de antropologia e de ética. E então, também participo como um dos fundadores do Instituto Biocultural Homo Sapiens, que assume um trabalho de uma outra entidade, né, que existia há 15 anos nas comunidades do sul de Palhoça. O Homo Sapiens, o próprio nome já quer dizer, Homo vem de humus, que deu a palavra humano. Humus quer dizer terra fértil, a terra que fertiliza, inclusive os desertos. Por isso o Instituto Biocultural tem como função, todos nós abraçamos, as causas que cuidem das vidas, da vida humana e da vida toda que aparece aí no universo, inclusive todas as vidas que compõem todo o ambiente e o ecossistema. E estamos aí, neste momento de pandemia, de tantas dificuldades, vimos as dificuldades aí das comunidades indígenas, que é composta de muitos artesãos. São os artesãos que praticamente mantêm a vida na comunidade. A vida em todos os sentidos, não só material, mas estética, espiritual e com muitos sentidos. Pois bem, a Lei Aldir Blanc, que tem uma ajuda emergencial para artistas, não tinha ainda considerado o artesão indígena. É por isso que nós nos movimentamos para que existisse essa lei municipal, onde esse dinheiro pudesse chegar, então, no artesanato indígena. E isso exigiu uma série de cuidados. E aí nós estamos na aldeia Guarani, aqui é o Morro dos Cavalos, o Morro Sagrado dos Guarani. Há milênios, né, que eles habitaram toda essa região do litoral catarinense. Segundo a ONU, é o lugar onde mais temos reminiscências de povos originários. E aí esse povo originário, hoje, Guarani, ele está com 353 outros povos que conseguiram se manter apesar de toda a colonização e violências culturais. E estão vivas ainda cerca de 274 línguas, embora ainda em extinção no mundo. Eram 8.000 e está em extinção. Então, aqui neste retorno vindo para cá em sonhos, os Guarani hoje têm em Palhoça o maior residual Guarani de Santa Catarina. Nós temos a aldeia Cambirela, nós temos a aldeia da Praia de Fora, depois aí a Camporã aqui na Enseada de Brito, e depois no Morro dos Cavalos a Itatã. Logo mais abaixo temos a Tataendirupá, e lá no Vale do Maciambu, que já é um nome também guaranítico, nós temos lá a Pirarupá. Então é nessas aldeias que a gente vai encontrar cerca de 72 artesãos que estão aí vivenciando a profundidade de uma cultura que se faz sobretudo a partir do artesão, que não faz coisas para vender. Todo artesão indígena, ele sabe que ele está ali tecendo a sua cultura, Nós vamos também aprofundar como né, a vida de um artesão guarani. Meu nome é Antônio Carlos Antunes, eu sou morador daqui do Morro dos Cavalos. Meu nome em Guarani é Caraíta Taendê e eu sou artesão e professor. Trabalho com artesanato, fazendo petenguá, faço vários tipos de artesanato, tanto de madeira, nó de pinho e ataquara. Aí agora primeiro eu vou ensinar como se faz o petenguá, porque é uma madeira muito difícil para trabalhar e tem que primeiro farquejar. O nó de pinho é esse aqui, uma madeira muito dura, é uma madeira muito difícil de achar por aqui pelo litoral. Tem que ir buscar muito longe na serra, principalmente na serra, tem que pegar esse nó de pinho. Então este é o nó de pinho
que eu vou começar para trabalhar. Aí depois dele trabalhado, já vai ficar nesse tipo aqui. Aí eu vou serrar ele para chegar nesse corte aqui que é o petenguá. Então eu vou começar fazendo desse jeito aqui. É uma madeira, já para nós indígenas é uma madeira sagrada, porque já é para esse próprio trabalho que é para fazer o petenguá, que é o nosso idioma se chama petenguá, e na língua do branco se chama o cachimbo. O cachimbo que é o nosso petenguá, que é usado nas rezas, na nossa tradição, é usado para curar, é usado para fazer a pagelância que se fala, né? Que o pajé faz a cura com massa, petenguá. E é usada pela nossa tradição guarani, somente o lugar guarani. E eles tem que pegar dos 4 lados. Assim se começa fazendo o cachimbo. Primeira coisa é fazer assim. Aí aqui o cachimbo a madeira já está quase pronta. Fazer o cachimbo. Aí, aqui eu vou marcar como se faz o cachimbo. E tem que usar o serrote, que nós hoje temos que usar as várias ferramentas que tem que ser comprada, né? Facão, serrote, essa é a ferramenta que nós usamos hoje, né? Porque antigamente nosso cachimbo era feito de barro que se chama de argila, porque antigamente nós não tinha ferramenta, não existia o facão, nem o serrote, para nós fazer o petenguá, nós usava. Aí a gente usava fazer de argila, de barro, que existia antigamente. Aí aqui, depois de estar cortado, vai ter que cortar aqui de novo. Aqui já está quase pronto uma parte do petenguá. Aqui já onde é que está quase na parte final, que o cachorro já está quase pronto para o cachimbo, né? Ele tem que pegar e fazer os acabamentos do cachimbo. Antigamente era usada o cachimbo, era feita de barro. Hoje não tem um barro mais alto, era feito de barro, feito com a mão, era usado barro,
trabalhado com o barro, achado uma madeira, feito pegado numa madeira e trabalhado com uma madeira. Não se usava faca porque antigamente não existia faca, então era usado uma pedra ou uma madeira para fazer cachimbo, né? Desde o princípio que existiu, se existia o Buá, né? Já existia a tradição guarani que era o cachimbo. O cachimbo sempre foi usado pelos nossos antepassados, né? Para fazer a cura e era feito pelos caraí. Por isso que aqui na aldeia, na região de Florianópolis, quase todas as aldeias por aqui, tem poucas pessoas que trabalham com cachimbo, a não ser eu. Nesse espaço aqui, nas aldeias mais próximas daqui, o único que faz o cachimbo é eu, porque a pessoa tem que ter um chamado para poder fazer esse trabalho do Petenguá. O artesanato, o adiacá, que chama o balaio, que é a cestinha, que chama adiacá na nossa língua, quase a força da aldeia, é o balaio, porque todo mundo faz, toda mulher, o homem, a maioria das mulheres, é trabalho de mulheres, a maioria do trabalho que faz as mulheres e os homens também ajudam a fazer. Eu também participo da confecção do balaio, né, o artesanato, que é a força da aldeia aqui no Morro dos Cavalos, né, é o balaio e o colar, né, instrumento de colar, também que para nós o colar significa, a nossa tradição significa para nós a gente usa como tradição nossa e como um guia nosso, né? Que é para nós, onde nós tiver um reconhecimento, né? Onde nós tiver um colar no pescoço, a gente está sabendo que é indígena, né? E nós temos também a flecha, né? Que é feita com uma madeira, mas é feita com a taquara. Ajuda também a usar a taquara, membepi, né? Porque aqui nós fizemos vários, eu e minha esposa trabalhando com vários artesanatos. Trabalhamos com arco e flecha, trabalhamos com colar, trabalhamos com o balaio, trabalhamos com a petenguá e trabalhamos com a lavoura, né? Que o forte daqui do Morro dos Cavalos é o artesanato. Então porque é uma coisa que hoje em dia não temos como nós fazer outra coisa, nós temos que fazer o nosso ganha-pão, que é o balaio, né? Todo o artesanato que a gente faz é a força da nossa terra aqui. Então é um material muito difícil para ser trazido, né, da mata, né? Tem que caminhar na média de 3 a 4 quilômetros um dia, mais ou menos, de viagem, para poder achar esse material, né, que é muito longe, muito difícil para achar, mas nós temos que trabalhar porque é a única renda que nós temos hoje na nossa aldeia aqui no Morro dos Cavalos, é o material, esse balaio, essa cestinha, o nosso artesanato, e o cachimbo, né? O cachimbo é o que eu mais trabalho aqui na aldeia. É o cachimbo que mais vendo, né? Que mais fácil para vender, porque nessa região aqui nós temos em 20 e poucas aldeias. Eu acho que tem mais ou menos uns 3 artesãos que fabricam esse petenguá, esse tipo de petenguá. Então a nossa cultura todo usa, né? Tem poucos que produzem, mas todo mundo usa porque usa no pã, né? Para fazer a cura, né? Através da fumaça, né? O pajé usa, e outras pessoas que usam para fumar no dia a dia, né? Quando a pessoa está meio nervosa, a pessoa está meio desconcentrada, né? Para se concentrar, a pessoa precisa levantar de manhã cedo para se concentrar, com o nhanderu, né? Aí ele fuma seu petenguá, né? E se concentra para ir fazer o seu trabalho. Então é a nossa tradição. Então esse petenguá que já está quase pronto, e aí agora tem que fazer o restante do trabalho, né? Que vai ser colocado as pecinhas, né? Hoje a gente já se usa várias coisas que são a faca, né? Como aqui eu tenho a faquinha, né? Para usar, para fazer
o acabamento do petenguara, no cachimbo. O facão, que é para começar o trabalho, né? Hoje todo adaptado à nossa cultura, né? Que antigamente não existia. O serrote, que é usado para serrar, porque hoje tem que ser usado, não tem como outro jeito, né? A lima, que é para ser afiado, né? A nossa faca, que é tudo adaptado à nossa cultura. Hoje todas as coisas são adaptadas à nossa cultura. Então todo material que nós usamos hoje, porque não é comprado, que não é ferramenta que é comprada, nós temos que vender o nosso artesanato para poder comprar nosso material. Então, se nós vamos vender um petenguara desse tamanho aqui por R$50, não dá para nós comprar um serrote desse aqui que custa R$80. Nós temos que vender 2 cachimbos desse aqui para nós poder comprar talvez um serrote e um facão. Temos que fazer mais um para talvez comprar uma lima. Então, nosso artesanato hoje em dia está sendo muito barato e, né, pouco valorizado, e às vezes porque não tem muita saída, né? Mas nós temos que ser obrigados a trabalhar, porque nós não temos outro trabalho a não ser esse aqui. Então, mas é 100% natural, né? O nó de pinho é feito, tirado da terra, né? A madeira é usado o pinheiro araucária, né? Por aqui eu não tenho pinheiro araucária, mas é usado o pinheiro araucária. Ele depois, lá aos seus 50 anos de existência na terra, ele cai e fica mais de 20 a 30 anos na terra para sair este nó aqui, que é esse nó de pinha. Eu piquei agora aqui, que é esse nó de pinha aqui. Ele primeiro apodrece a madeira e depois de 10 a 15, 20 anos embaixo da terra que vai surgir esse nó de pinha aqui. Aí é onde que nós vamos fazer esse cachimbo aí para um bom tempo. Então a nossa dificuldade aqui no Morro dos Cavalos, aqui para o nosso artesanato, é o material. A gente vive hoje com pouca mata nativa, né? E a própria mata que temos hoje não dá para nós ter o nosso material, porque temos que buscar em outros lugares, que nem esse aqui, esse material muitas vezes estou pegando de outros lugares, que nem o Urubici, que nem a Serra, né? Porque aqui não existe, porque o nosso mato é muito pequeno. Então a gente tem que, muito material, tem que ir muito longe para buscar, pedir para ver para os amigos trazer, né? Porque a gente não tem condição de buscar. Então a gente tem que ir atrás de buscar material para a gente trabalhar, e a nossa força aqui é o artesanato. E agora, hoje, esse ano a gente está sofrendo muito também por de fazer esse trabalho, por causa da venda, que não tivemos como vender esse ano, por causa dessa pandemia, né, que teve. A gente está tendo dificuldade, né, para vender nosso artesanato, e para a gente poder sobrevivência, né. Então, mesmo assim a gente está fazendo, vendendo um pouquinho, mas não pode fazer porque é a nossa cultura, né. Então este aqui, a petenguara que já comecei, né, a fazer hoje, que já está quase pronto, e o petenguara está pronto aqui, trabalhado, prontinho, feito, montadinho, né, montadinho, aqui o petenguara já pronto para fumar, né, só bota o fumo, né, bota o fumo que faz acende no fogo. Esse é o petenguara pronto. Aí o outro trabalho, né? Os trabalhos daí que eu não trouxe para fazer, mas esse aqui é também o nosso jacá que nós fazemos para vender, para assistir. Katamata pemi jade oyagwa do pelegwa jade
Jajaru miri asakatama tape miri jajaru yama joku egai jajaru mau jajaru rakapu nama jajaru jajaru jajaru